Hoje estamos aqui para falar de uma das camisas mais respeitosas e carregadas de história do futebol brasileiro, pelo menos nos últimos 5 anos. E depois da análise da última camisa do Vasco, a gente precisava aprofundar um pouquinho mais nessa aqui e trazer um pouquinho mais de conteúdo e detalhe. Se você é vascaíno e já pegou a letra, então é isso aí, a gente vai falar hoje dos camisas negras. Vamos lá. Se você ainda não conhece o Hall da Flâmula, meu nome é Guilherme, você me encontra no @Hall da Flâmula no Instagram e aqui a gente fala sobre design esportivo e te entrega a análise mais completa da camisa do seu clube do coração. A gente aprofunda muito no conteúdo aqui do canal e tenta fazer a análise com a maior extensão de conteúdo aqui do YouTube. Então se você valoriza esse tipo de trabalho, não esquece de deixar aqui embaixo a sua inscrição, é assim que você ajuda canais pequenos a crescerem no YouTube, tá certo? Sem enrolar, nossa tela vai direto agora para a camisa do Vasco. Vamos lá, dá uma olhada no lançamento e no material promocional. A gente sempre começa assim, vamos lá. YouTube pronto, vídeos em mãos. Vamos lá começar com esse material promocional aqui. Quando vestimos nossas camisas negras com o peito cheio de orgulho, vejo o Vasco do passado, presente e futuro, pronto para lutar. Somos o Vasco de glórias. No centenário de nossa maior vitória, lembre-se que todo vascaíno tem a cruz como batismo por estar sempre pronto para enfrentar, sem medo, o racismo. Quando cantamos na arquibancada como nós, somos nós que preconceito nenhum desata. Somos o Vasco e estaremos prontos para qualquer batalha. Somos o Vasco de lutas e continuaremos lutando por nossos antepassados e pelos que ainda estão por vir. Lutamos pelo sonho que os camisas negras sonharam, por Pantera, Alcir, Barbosa e Santana, com o peito cheio de esperança de um amanhã melhor. Lutaremos sempre, porque o seu preconceito é o meu maior orgulho. Somos o Vasco de vitórias e venceremos novamente. Nenhuma ideia embriagada de ódio, cuspida de mentes apertadas vai nos parar. Se você acha que um dia será obstáculo, a única barreira que eu conheço é a do Vasco. E lá eu construí o meu altar. Escute o nosso estampido de alegria, nossa festa na maior energia, porque eu sei que a sua maior derrota é ver o time do povo feliz. Nós somos a história e continuaremos por mais um século lutando por respeito, igualdade e inclusão. Lado a lado, como irmãos, contra tudo e contra todos. Nós somos a resistência. Quando vestimos nossas camisas negras com o peito cheio de orgulho, veja o Vasco do passado, presente e futuro. Nós iremos triunfar. Se com 11 camisas negras a história foi mudada, imagina 100 anos depois, com milhões de nós na arquibancada. Que material, hein, pessoal? Vamos começar analisando ponto a ponto, porque tem uma infinidade de informações aqui e a gente precisa pegar elas isoladamente, senão a gente vai perder a quantidade incrível de conteúdo que tem nesse vídeo. Vamos lá. Para começo de conversa, ó, aplausos aqui para quem fez a animação, porque não somente o desenho é muito bem feito, como a ideia que foi colocada de orgulho, de visão de horizonte foi muito boa e essa imagem já começa simbolizando isso com a cruz maltina em ambos os olhos aí na vista do torcedor, trazendo essa ideia de ambição. O próximo frame que marca muito a gente é a mão erguida para o alto, então a gente vê já como que começa a simbolizar uma ideia de luta, uma ideia de resistência, de força coletiva principalmente. Somos o Vasco e estaremos prontos para qualquer batalha. Somos o Vasco de lutas. Quando a gente vê essa voz, somos o Vasco de lutas, a gente percebe que existe uma outra voz aí por trás, muito provavelmente uma voz do que parece ser uma criança. Então a gente já começa a ver uma conexão com presente, passado e futuro. O futuro sendo simbolizado pela voz da criança. Pelos que ainda estão por vir, lutamos pelo sonho que os camisas negras sonharam. Lutamos pelo sonho que os camisas negras sonharam. Então quem é vascaíno sabe do que eu estou falando, mas para todos os demais, vamos fazer uma introdução aqui desse contexto. Quando o Vasco fala sobre camisas negras, a gente se refere ao ano de 1923, ano em que o Vasco conquistou o seu primeiro título carioca com um time
absolutamente controverso para a época, né? Cheio de pessoas da classe operária, classe baixa, majoritariamente negros, e que simbolizavam e levavam essa ideia na própria camisa de resistência a um status quo que tinha sido formado na época, principalmente tentando escantear esse tipo de jogador, esse tipo de cidadão para fora do esporte, algo contra o qual o Vasco lutou, né, desde a sua história. Então a gente vê aí desde 1923, então uma data realmente bastante no passado, o Vasco já mostrando uma resistência, uma consciência social que hoje muitos clubes na modernidade dizem defender, mas que no passado nem sempre foi assim e nem sempre estiveram lá. Então o Vasco aqui faz um enaltecimento das próprias condutas desportivas e sociais no passado, né? Vamos continuar. Eu conheço é a do Vasco, e lá eu construí o meu altar. E aqui a gente vê a primeira referência ao próprio São Januário quando se fala da barreira do Vasco, né? E é importante a gente ressaltar essa referência a São Januário em específico, né? Porque é um termo que, além de estar muito dentro do imaginário coletivo do torcedor vascaíno, também é entoado na música Que Honra Ser, né? A gente deixou isso passar na última análise. Se você não viu a última análise da camisa do Vasco, eu vou deixar aqui o card para que você dê uma olhada e confira lá, um vídeo lá do primeiro semestre do ano de 23, mas que a gente vê que faz uma referência e já trazia essa ideia, esse spoiler de que a próxima camisa lançada faria referência sim aos 100 anos de 1923, com aquela inscrição que aparecia aqui na nuca, escrito Que Honra Ser, representando aquela música, né, em referência justamente aos camisas negras que a gente vai mostrar aqui durante o vídeo. Lado a lado, como irmãos, contra tudo e contra todos. Aqui eles pegam essa ideia bem do aspirante, né? Isso é bacana, porque eles colocam a frase contra tudo e contra todos. A gente fala de um Vasco que é um time muito vitorioso no cenário brasileiro, sim, de fato, no cenário nacional, e que sempre esteve em busca de grandes conquistas, mas que sempre lutou para isso, né? Sempre encontrou dificuldades, sempre encontrou obstáculos e tem essa mentalidade do aspirante, né? Então a gente fala isso como a mentalidade de quem quer ser maior. Então quando se coloca contra tudo e contra todos, simboliza essa ideia de estar sempre na luta, de ser sempre o underdog, né? Ser sempre o relegado da turma, mas que está sempre buscando por algo maior. E aqui as primeiras imagens referenciais à nova camisa, ou a camisa antiga dos camisas negras, mas que a gente vê aí que faz uma referência já a um uniforme mais, de um tempo atrás. Com o peito cheio de orgulho, vejo o Vasco do passado, presente e futuro. Nós iremos triunfar. Então olha o que a gente falou, o passado, presente e futuro. A gente vê então representada na figura do jovem, do adulto e do idoso. Então isso faz muito sentido com aquela ideia das 3 vozes que a gente viu lá no começo do vídeo e que fazem essa ideia de continuidade, de linhagem que começa a se propagar para as gerações futuras, né? Se com 11 camisas negras a história foi mudada, imagina 100 anos depois. Agora, pessoal, prestem atenção, eu vou deixar essa parte do vídeo um pouco mais em destaque para vocês verem como que essas palavras todas, esse texto ditado pelo narrador, pelos narradores do vídeo, agora a chave muda. Então agora a gente saiu daquele sketch de desenho e a música vai fechar, o bagulho vai ficar sério e a gente vai ver a nova camisa, tá certo? Vamos lá. Com milhões de nós na arquibancada. E que trabalho, né? Eu não vou nem ser modesto aqui com a própria capa, que a gente sabe que o Vasco costumava fazer com o seu próprio designer o desenho das camisas, né, do clube, e que agora é a própria capa que tem feito, mas a gente vê que existe um trabalho extremamente cuidadoso da patrocinadora, principalmente na comunicação visual. O primeiro elemento que a gente percebe é que a manga, logo no punho, a gente vê essa inscrição com a mão, o punho fechado, erguido acima, como simbolizando aquele gesto antirracista, principalmente, né? Obviamente, é uma ode à classe baixa, à classe operária e também ao povo que foi oprimido, né, em nome do racismo, mas hoje em dia, nesse contexto, com a mão fechada erguida para cima, a gente vê muito uma associação antirracista, principalmente antirracista.
Agora vem o take da camisa contra a luz e a gente já percebe algumas coisas que são de encher os olhos, né? Essa nova camisa do Vasco, ela tem alguns elementos em dourado. Então o próprio logo da capa e a estrela que vem aqui em cima da Cruz de Malta, no peito esquerdo, né? E com a inscrição abaixo, 1923 a 2023, aquela referência do centenário do primeiro título carioca com os camisas negras, também são escritos em dourado. Então a gente já falou aqui, lembra comigo, elementos em dourado na camisa tentam trazer elegância, imponência, né? Esse toque de finura. Então, se bem feito na camisa, de fato traz esse elemento todo requintado e todo, né, elegante para a camisa. É só um cuidado, porque às vezes as camisas erram para mais, né, acabam se excedendo no uso do dourado. Essa camisa não é um desses casos. Essa camisa é um caso em que o dourado é utilizado com muito cuidado e perfeição. Além disso, o próprio brilho da luz revela para nós alguns elementos que aparecem aqui na camisa do Vasco. Então, a gente vê que é uma camisa que tem os punhos brancos e a gola branca de um jeito muito mais espesso do que o normal, fazendo uma alusão clara às camisas de antigamente. Vamos mostrar aqui, mas a gente vê que existe uma marca d'água. E essa marca d'água percebe-se que são letras. São, na grande maioria, na verdade, 100% letras. E a gente vai dizer aqui o que elas representam. A gente sabe, essa letra faz referência à própria música Sou Vascaíno, Muito Prazer. E como eu não posso mostrar aqui trechos da própria música, eu vou ditar para que as pessoas entendam a profundidade do conteúdo dessa música. Eu vou torcer, aqui eu ergui meu templo para vencer. São Januário, vamos lembrar. Eu já lutei por negros e operários, te enfrentei, venci, fiz São Januário. Camisas negras que guardo na memória, glória, lutas, vitórias, essa é a minha história. Que honra ser, saiba eu sou vascaíno, muito prazer, jamais terás a cruz, este é meu batismo, eu tive que lutar contra o teu racismo, veja como é grande meu sentimento e por amor ergui este monumento. Que letra! Ó, é claro, eu não sou vascaíno, então eu tô acompanhando aqui ao lado, mas obviamente a gente tá falando de uma letra muito delicada, muito detalhada. Eu recomendo que você procure aqui no YouTube esse canto aqui da torcida do Vasco, porque é muito completo e você vê como simboliza São Januário, a luta contra o racismo, 1923, o primeiro título carioca com os camisas negras. Essa mesma letra é que está escrita ponto a ponto nessa nova camisa do Vasco, nessa marca d'água brilhante, preto sobre preto. Então, ó, é um detalhamento muito refinado. Mais uma parte da letra, esta é minha história, fica inscrita aqui também em dourado na parte lateral aqui do torso. Muito, né, um detalhe realmente só para quem vê de perto que vai perceber, mas isso mostra como essa camisa tenta ser elegante, trazer elegância para essa história rica do Vasco. E a gente termina então com esse emblema, né? 100 anos, camisas negras, muito caprichado, pessoal. Então a primeira coisa que eu trago aqui é justamente a própria página do Vasco, em que a gente vê uma imagem, né, explicando um pouco dessa referência de 1923 e aquilo que o canal se propõe a fazer, né, pessoal, que é analisar uniformes. A gente percebe a semelhança de um com o outro, né? Vamos lá, esse uniforme de 1923 foi a inspiração para esse novo uniforme 3 do Vasco. Então a gente está falando aqui de um uniforme completamente preto, sem a famosa e tradicional faixa transversal que fica aqui no peito da camisa do Vasco, né? Mas a gente sabe, e que representa sim muita coisa, mas a gente sabe que existe um simbolismo todo, né? Essa camisa de 1923 tinha golas muito sobressalentes, espessas mesmo, características da época e uma abotoadura que vinha até quase no umbigo. Isso não é algo típico, isso é sim uma marca de design da época, não se trata de uma questão funcional, mas principalmente uma marca de design da época. E é óbvio que seria quase impossível você trazer esse mesmo conceito para uma camisa atual que usa golas completamente discretas, né? Sem muita extravagância e sem trazer todo aquele design marcante diante dos anos 50 ainda, né? O que a gente percebe então é que a nova camisa do Vasco tenta mimetizar aquele design da época com as partes periféricas da camisa, então punhos ao lado e a gola muito mais espessas e marcantes em branco, um branco bem mais volumoso na camisa, e principalmente a abotoadura dos botões aqui dessa gola polo desce muito mais do que o normal. Ela chega quase aqui na altura do externo, praticamente no externo, no meio do tórax.
é mais ou menos aí que vai essa abertura da abotoadura da nova camisa do Vasco, não desce até o umbigo, algo que seria completamente antifuncional hoje. Existe um patrocinador também para se fazer jus, né? E vamos combinar, a Pixbet aceitar colocar o seu logo em preto sobre preto é algo que também é de se aplaudir muito. As patrocinadoras hoje querem muita relevância e faz todo sentido que queiram, porque afinal pagam por isso, mas quando um clube faz uma camisa com tamanha história e com tamanha referência, com tanto conteúdo, é realmente louvável que o patrocinador aceite dar um passo atrás e falar, não, eu aceito que a minha marca seja feita dessa maneira, principalmente para enaltecer a história do clube que ele mesmo patrocina. Então, quando é de vez em quando, a gente realmente aplaude, porque esse é um trabalho realmente espetacular e que mostra a força de marketing, principalmente, dessa gestão do Vasco. As fotos aqui trazem um pouco mais de brilho para a história toda e mostra qual que é a referência daquele sketch que nós vimos. Então a gente vê aí finalmente quem são as pessoas que estavam representadas naquele desenho. 3 gerações, fala sério, muito legal, né? No final das contas, essa foto basicamente sintetiza todos os elementos da nova camisa do Vasco com uma beleza muito grande, uma qualidade insana e que mostra pra gente que essa camisa é uma das melhores releituras de uma camisa histórica de um clube brasileiro. Palmas para a capa, palmas para o Vasco, porque o que fizeram nesse trabalho de marketing e de concepção da camisa é realmente espetacular. Eu pessoalmente não gosto de camisa polo para jogo de futebol. Eu acho que a gola polo ela tem uma certa impraticidade no uso, né, do esporte, mas a gente precisa dar o braço a torcer. Como a gente falou, quando isso é feito de vez em quando, realmente rende alguns frutos muito interessantes, né? A gente viu efeitos semelhantes aqui com camisas de Botafogo que também tinham essa marca d'água preto sobre preto e também com camisas do Corinthians que fizeram algo semelhante tirando o patrocinador para aquela camisa escrita em japonês. Se você não sabe que camisa eu tô falando, eu tô deixando o card aqui em cima para você dar uma olhada também. O design da camisa tem aquele formato t-shirt, então dá uma abandonada no raglan que a gente vem vendo por bastante tempo dentro do futebol, tanto nacional quanto internacional. E existe um foco aqui embaixo naquele recorte lateral que tenta fazer com que a camisa se abra um pouquinho quando o jogador se flexibiliza, quando ele se torce, tentando trazer um pouco mais de mobilidade. Isso realmente é muito mínimo, tá? Mas a gente sabe que existe assim realmente um ganho, embora muito pequeno. Então tá aí, a camisa contempla essa tecnologia. E veja o cuidado, que parece que foi feito aqui à mão, né? Escrito com um letrista, basicamente, a letra da música do Vasco em toda a camisa. E você percebe que existe um cuidado, principalmente porque é uma camisa que, quando vista de longe, você não percebe essas letras. Ela é muito sutil para você ver de longe, é muito rica para isso. Quando você chega perto, você vê o quanto, contra a luz principalmente, você vê o quanto esses detalhes brilham e saltam os olhos. Dá uma olhada só como que fica essa camisa em jogo. A gente mal vê o patrocínio Pixbet, quem dirá toda a letra da música que está escrita na camisa, mas olha como ela dá aquela enaltecida no branco sobre preto, né? Realmente fazendo camisas negras ter valor do mesmo jeito que o torcedor vascaíno valoriza e do mesmo jeito que a gente sempre deveria ter olhado o futebol como um esporte inclusivo, né? E principalmente integrador entre todas as classes sociais e tentando fazer essa congregação por meio do esporte. Palmas ao Vasco e palmas para a capa que fizeram realmente um ode ao que o futebol sempre deveria ter sido. E se você gostou desse vídeo, acha que essa análise foi bacana e gostaria de ver mais conteúdos semelhantes aqui no canal, não se esqueça de se inscrever para que você não perca esses conteúdos bacanas e consiga também ajudar o canal. E não se esqueça, deixe o seu comentário aqui embaixo para a gente saber qual que é a próxima camisa que a gente tem que analisar aqui no canal. Por esse vídeo é isso, um abraço e até a próxima.